Boa noite, irmãos, a paz. Vamos nos colocar de pé. Isaías 40:10. Não fiquem com medo, pois eu estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus. Eu lhes dou forças e os ajudo. Eu os protejo com a minha forte mão. Todos os seus inimigos serão derrotados e humilhados. Todos os que lutam contra vocês serão destruídos e morrerão. Se vocês procurarem os seus inimigos, não os acharão, pois todos eles terão desaparecido. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eu seguro pela mão direita e digo: não fiquem com medo, pois eu o ajudo. Irmãos, eu faço um convite para vocês hoje para fazer uma reflexão. Às vezes, muitas coisas na vida nos oprimem, nos deixam com esse sentimento de medo, às vezes nos levam à ansiedade, até mesmo uma depressão. Mas eu faço esse convite para vocês refletirem nessa palavra. Deus, Ele promete aqui que Ele está com a gente, que Ele nos segura pela mão direita e Ele nos ajuda, Ele nos fortifica. Ele está com a gente em todos os momentos. Então hoje, ao invés de sentirmos, é normal sentirmos medo, mas ao contrário disso, vamos exercitar nossa fé, que a fé é o contrário do medo. O medo não provém do Senhor, mas a fé provém. Então que através dessa palavra nós nos fortifiquemos na mão do nosso Deus, o nosso Mestre. Porque não se esqueça, Ele segura na mão direita de cada um de vocês e diz: não temas, que eu te ajudo. Amém? Vamos orar? Pai, nós nos colocamos diante da Tua querida, preciosa presença nessa noite, Senhor. Obrigada, Senhor, pela dádiva, por esse momento de Te louvar, Senhor, Te buscar. Entrar na Tua presença, Senhor, que o Senhor venha visitar cada coração aqui, Senhor, que o Senhor venha lançar fora todo medo, que o Senhor venha nos dar ousadia, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha, Senhor, trabalhar na nossa mente, no nosso corpo, no nosso espírito, nos dando sabedoria em todas as áreas da nossa vida, Senhor, que nessa noite o Senhor lance fora todo o medo dos nossos corações, em nome de Jesus, que eu te peço e te louvo. Amém. Uma salva de palmas para o nosso Deus. Deus, nós estamos aqui, Pai, nessa noite para te adorar. Senhor, nós estamos aqui entregando todo o nosso louvor, da nossa adoração. Nós estamos entregando o nosso melhor a Ti, Pai. Porque o Senhor é o Cordeiro, o Senhor que é o nosso oleiro, Pai. Nós somos apenas barro em Tuas mãos, para que o Senhor nos faça a Tua imagem, Deus. Senhor, que em nome de Jesus, o Seu Espírito venha nos ensinar a Te adorar, Pai. Receba nosso louvor e a nossa adoração como um aroma suave a Ti, Deus. Quebra-me, derrama de novo, derrama renovo em meu coração. Molda-me, eu sou só o barro, Tu és o oleiro, estou em Tuas mãos. Enquanto me refaz eu adoro, enquanto me cura eu adoro, estou no processo e novo serei. Adoro, enquanto me restaura eu adoro, faz a obra em mim e vem me encher. Sou um vaso que se quebrou, mas nas mãos do oleiro
refez. Minha essência perdida e minhas fraquezas me deu outra vez. Não sou mais vaso trincado, sou vaso moldado, um vaso de glória. As mãos do oleiro em mim escreveu de novo uma nova história. Enquanto me refaz eu adoro, enquanto me cura eu adoro. Estou no processo e novo serei. Declare isso sobre a sua vida. Enquanto me limpa eu adoro, enquanto me restaura eu adoro. Faz a obra em mim e vem me encher, e vem me encher. Que se quebrou, mas nas mãos do oleiro se refez. Minha essência perdida em minhas fraquezas me deu outra vez. Não sou mais vaso trincado, sou vaso moldado, um vaso de glória. As mãos do oleiro em mim escreveu de novo uma nova história. Sou um vaso que se quebrou, mas na mão do oleiro se refez. Minha essência perdida e minhas fraquezas me deu outra vez. Sou mais vaso trincado, sou vaso moldado, um vaso de glória. As mãos do oleiro em mim escreveu de novo uma nova história. Sou um vaso que se quebrou, mas na mão do oleiro se refez. Aplauda Ele, aquele que é capaz de te moldar, de reescrever a tua história. Que você possa abrir seu coração para aquele que tem poder para restaurar, aquele que se entregou na cruz. Nós estamos hoje celebrando o culto da Santa Ceia, relembrando o sacrifício de Deus naquela cruz. Que em nome de Jesus você possa realmente entregar o seu melhor na sua adoração. Se for possível, que você possa declarar a palavra de adoração a Ele. Deus, nós estamos aqui para Te adorar, Pai. Nós estamos aqui, Senhor, abrindo o nosso coração, Senhor. Que a Tua glória possa inundar, encher as nossas vidas, Deus. Eu vou abrir o meu coração. Eu vou deixar meu noivo entrar, vou cear com ele, ao seu amor vou me entregar. Entrei no meu jardim, colhi os meus perfumes,
são suaves. O teu amor melhor do que o vinho. Os teus perfumes são suaves. O teu amor melhor do que o vinho. Eu vou abrir o meu coração. Eu vou deixar meu noivo entrar. Eu vou abrir o meu coração. Eu vou deixar meu noivo entrar. Vou cear com ele, ao seu amor vou me entregar. Vou cear com ele, ao seu amor vou me entregar. Aplauda ele. O avivamento nada mais é que nós termos vida novamente, só que com um porém. Ele não é apenas emocional. O avivamento, ele é intelectual. O avivamento é quando nós entendemos que é necessário confissão de pecados. É necessário agora nós nos arrependermos para que o avivamento chegue. Assim como foi em vários tempos da história da igreja. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, lá no livro do profeta Isaías, capítulo 6. Caminhos para o avivamento. Então eu disse: estou perdido, é o meu fim, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Meus olhos, porém, viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Peça para que o Senhor venha tirar qualquer incredulidade, qualquer pensamento negativo nessa hora. Que sejamos atentos à voz do Espírito Santo de Deus. Pai, nós queremos te louvar, nós queremos glorificar o teu nome. Ó Deus, obrigado, Pai, porque a cada dia que passa, nós estamos mais perto com o Senhor. Queremos crescer, ó Pai, sempre, ó Deus, em santidade. Queremos crescer, Senhor, sempre em conhecimento. Ó Deus, que a tua palavra, Senhor, ao ser pregada, ó Pai, seja somente o Senhor falando e não a mim. Ó Deus, que o Senhor me use, ó Pai, nessa noite. Ó Deus, que nós sabemos que somos pecadores, ó Pai, e necessitamos da tua graça, Senhor. E que a tua palavra, ó Deus, faça um grande efeito na vida de todos aqui e daqueles de todos que estão nos assistindo nessa hora, para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Como eu disse aqui, nós já estamos finalizando esse tempo de jejum e de oração, e no qual quinta-feira nós teremos um culto aqui na igreja. Depois nós vamos falar com mais detalhes. E nós vamos entregar nosso jejum. Então por isso há necessidade desse caminho. Há necessidade desse apontamento para o avivamento. Quando nós lemos aqui que quando Isaías ele está no meio de pessoas impuras. E aqui nós vemos o chamado de Isaías. Isaías ele começa a conversar com Deus. E não tem como sair, irmãos. Quando Deus chama, não tem como fugir. Eu lembro quando Deus fala com Moisés, Moisés apresenta diante de Deus várias desculpas. E Deus sempre refutando Moisés. Olha, mas eu sou muito vergonhoso, eu não sei falar, e Deus vai falando. Olha, seu irmão está ali. O seu irmão pode falar por você. E aqui Isaías, ele reconhece a necessidade. Ele reconhece que ele é um pecador. Ele reconhece que ele está perdido. Porque Isaías, o profeta Isaías, vê a manifestação da glória de Deus perante ele. E quando nós olhamos aqui no verso 8, então ouvi a voz do Senhor proclamando: quem enviarei? Quem há de ir por nós? A Isaías responde: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Esse é um chamado nosso para a igreja.
Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Ele reconhece como miserável pecador. E hoje, quando nós reconhecemos que nós necessitamos da graça de Deus, já é um bom sinal, já é um bom caminho para o avivamento verdadeiro, para o avivamento genuíno. Não é diferente de nós. É o meu fim, pois eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Só que agora nós somos pessoas transformadas, nós somos sal, nós somos luz. Então agora eu não preciso imitar a cultura mundana. Agora eu habito no meio de pessoas de lábios impuros, que falam palavrões o tempo todo, que falam palavras torpes o tempo todo, e eu não preciso imitá-las, porque agora o meu linguajar é outro. A minha palavra agora é outra, eu não preciso mais ficar falando palavrões, por exemplo. Amém? Eu não preciso agora ficar falando palavras de duplo sentido, porque isso aqui é natural no mundo, mas a cultura cristã não. E quando Isaías ele é quebrantado, ele se arrepende, confessando o seu estado de pecaminosidade, nós deveríamos ou devemos fazer o mesmo. Senhor, não dá. Eu necessito todos os dias do Senhor. Eu preciso do Senhor. Que o Senhor seja sempre o centro da minha vida, o centro das atenções da minha casa. E a experiência que Isaías teve, a experiência de Isaías é um modelo para um verdadeiro avivamento. Quando ele diz, Senhor, eu estou aqui, envia-me a mim. O chamado de Isaías. Eu habito no meio de lábios impuros, de pessoas com lábios impuros. Os meus olhos, porém, viram o Rei. Os meus olhos agora viram o Senhor dos exércitos, o Rei dos reis, Jesus Cristo. E hoje nós temos essa diferença, esse diferencial. Nós vimos o Senhor, agora nós andamos com o Senhor. E o Senhor Jesus, Ele habita no nosso meio. O Senhor habita no nosso lar. O Senhor habita aqui, como o próprio Isaías disse, o Senhor habita no alto e sublime trono, mas ao mesmo tempo o Senhor habita dentro do nosso coração. O Espírito Santo de Deus está aqui conosco, falando, moldando a nossa vida, transformando a nossa vida. Isso é muito importante para nós. E a igreja, ela deseja viver esse verdadeiro avivamento. Eu sei disso. Mas quais são os caminhos do avivamento? E é muito importante que nós, a igreja, tenhamos discernimento. Discernimento sobre quais os caminhos para um verdadeiro avivamento. Conforme eu falei, há avivamento emocional, onde nós pulamos, dançamos e não há nada de errado nisso, porém o avivamento deve estar atrelado à parte intelectual também, para que eu possa entender que o avivamento é confissão de pecado, é retorno às coisas de Deus. Aí sim a igreja começa a caminhar viva, aí sim a igreja começa a fazer diferença na cidade, a fazer diferença onde ela está inserida. E primeiro ponto que eu gostaria de ver com vocês nessa noite é o retorno à verdade do Evangelho. O culto que não foi apresentado Jesus, o culto que não foi apresentado o Evangelho, não é um culto, é uma palestra. O culto que só teve apenas outras coisas a não ser a palavra de Deus, não é um culto ao Senhor, porque a palavra dele não foi pregada. E para se ter um caminho para esse avivamento, há necessidade de retornar à verdade do Evangelho. Olha só o que diz Hebreus capítulo 13, versículo 9. Se você desejar anotar, é muito bom. Diz assim, Hebreus 13, 9. Não se deixem levar pelos diversos ensinos estranhos. É bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça e não por alimentos cerimoniais, os quais não têm valor para aqueles que os comem. Não se deixem levar por diversos ensinos estranhos. Como que eu sei? Está na palavra? Alguém chega para você e fala algo, aí você fala assim, dá para você me mostrar o versículo, por favor? Se ele não mostrar, já está errado. A diferença, por exemplo, de uma seita é que somente eles são certos e somente eles são salvos. Essa é a diferença. Irmãos, o Evangelho deve ser exposto para todos.
Lembra que quando Lutero entra para reformar a igreja, somente alguns tinham o poder da palavra de Deus. Somente alguns tinham, porque eles tinham medo das pessoas reconhecerem a palavra de Deus ou conhecerem a palavra de Deus. Porque no momento que eles conhecem a palavra transforma, a palavra traz vida, e a palavra que ia dando direção para eles. Então, automaticamente, a venda de um terreno no céu era mentira. Eu quero ser liberto de pecados? Leia a palavra, ore. O Espírito Santo vai falando conosco, dia após dia. Então, não se deixe levar por diversos ensinos estranhos. O Espírito Santo tocou, opa, tem alguma coisa errada aqui, não está batendo, cai fora, não bate com o Evangelho, eu preciso sair, eu preciso abandonar, não se deixe levar. Olha que bênção, está pregando Jesus? Não, então não é bênção. É bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça e não por alimentos cerimoniais como estava acontecendo em diversas igrejas. Por exemplo, hoje é comum as pessoas falarem, e aqui eu vou entrar numa doutrina de outra igreja, judaizante, é comum as pessoas perguntarem, eu posso comer carne de porco? Irmãos, na época em Levíticos, era necessário ter a informação da lei, porque uma cultura que está começando, às vezes uma cultura que precisa de higienização, precisa de higiene. Por exemplo, você mora num deserto e você vai fazer suas necessidades ali, o número 2, e aí, no meio do deserto, como que faz? Até isso era passado. Eles andavam com um pau, um cajado, uma vara, e na medida que eles defecam no deserto, e no outro lado um bolsinho com sal. Eles fazem um buraquinho lá, defecam, e joga sal e tampa. É assim, porque vinham as chuvas, já pensou aquele negócio todo? Hoje eu estava assistindo um documentário sobre o país Bangladesh, a Índia, você vê a desumanização ali, questão de higiene. E a Bíblia foi escrita justamente para isso também aqui em Levíticos. A carne de porco não tinha esse processo que é hoje. Por exemplo, há pessoas que não comem presunto, porque vem do porco. Há pessoas que não comem bacon, porque vem do porco, um exemplo. Mas isso é cada um. Mas nós acreditamos que quando Pedro está lá em Atos, vê um lençol com vários animais e vê a voz, pode comer de tudo que está aí. Porque todas as coisas foram purificadas. Se eu não gosto de uma coisa, agora eu posso comer. Agora, eu vou orar para agradecer a Deus também. E a maioria dos avivamentos começou pela descoberta ou redescoberta da doutrina bíblica. Doutrina bíblica. Da verdade doutrinária das Escrituras. Sabe, aquilo que está aqui, quem é Jesus? Quem é Deus? Quem é o Espírito Santo? O que a igreja trabalha? Sabe, essas coisas nós precisamos saber. A doutrina do pecado, pneumatologia, o Apocalipse, a escatologia, a doutrina do final dos tempos, são doutrinas que eu preciso entender, para não ser levado por doutrinas estranhas, ensinos estranhos. Então há muitas coisas básicas para nós caminharmos rumo ao verdadeiro avivamento. Amém, irmãos? E no Novo Testamento, a narrativa de Pentecostes, nós sabemos muito bem, é a experiência fundante do genuíno avivamento. Ali começou o avivamento, porque a igreja agora caía na graça do povo. As pessoas olhavam a igreja, olha, a igreja é uma bênção. Os vizinhos, eles vêm aqui, eles falam que a igreja é uma bênção nesse lugar ou não? Já pensou a vizinhança ficar chamando um exemplo, a polícia para a igreja? Que acontece muito. Por isso que é uma preocupação nossa também de ter o melhor som possível. Lá atrás você vê uma cortina que é também para a questão do som, para não ficar propagando. Não, mas precisamos evangelizar os vizinhos? Não, não é assim. Porque se eu moro, particular, tá, gente? Se eu moro do lado de uma igreja, se eu quiser ouvir lá, eu vou lá na igreja. Não preciso ouvir de casa, porque eu não gosto. Eu quero ouvir minha musiquinha, eu quero assistir, e eu vou ficar ouvindo o pastor gritar? Não, não é legal. Então nós temos que ter sabedoria nessa questão,
Porque não é desse jeito que evangeliza. E não ligue Cassiane alto para o seu vizinho ouvir, que ele não merece. Estou dando um exemplo, tá? Estou dando um exemplo. O evangelho não é assim, porque aí a pessoa toma mais raiva ainda. Então é tudo com oração, tudo com ordem, tudo com decência, e a pessoa vai entendendo. O Espírito Santo vai quebrantar aquele coração. Em nome de Jesus. Amém? Então, segundo, as evidências necessárias. Romanos 12, 2 é um versículo muito conhecido, porém, nós precisamos estar sempre relendo. Romanos capítulo 12, versículo 2. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Agora a igreja não precisa imitar o comportamento deste mundo e o costume. Porque eu estava nesse costume, eu estava com esse comportamento. Agora que eu fui transformado, por que eu quero retornar a isso então? Por quê? Será que eu estou desviado? Será que eu estou afastado dos caminhos do Senhor? São evidências, irmãos, de um bom comportamento de um cristão. Agora um cristão, ele tem um bom comportamento. O cristão agora tem um falar diferenciado. Eu não vou chegar na casa das pessoas brigando, jogando as minhas necessidades ali, ó. Vocês conhecem pessoas assim, que chegam na sua casa só para brigar? Não, né? Poucas pessoas. O cristão tem que ser diferente. A fala dele precisa gerar vida, precisa gerar encorajamento para as pessoas. Essa diferença do comportamento, essa diferença do costume, deixe que Deus transforme por meio de uma mudança, metanoia, no nosso modo de pensar. Agora eu penso diferente, conforme eu penso, eu vou agir. Se eu penso dessa forma, eu vou agir diferentemente, porque agora o meu padrão não é mais o mundo. O meu padrão agora é os princípios bíblicos. Amém, irmãos? Para que tudo isso, para que eu experimente a boa, perfeita vontade de Deus e agradável. Então, como que eu sei se é vontade de Deus para mim? Fazendo isso. Não imitar o comportamento do mundo. Porque é feio, as pessoas vão zombar da gente. Eu falo sempre isso. Irmãos, quando nós desviamos do caminho, quando nós afastamos, as pessoas zombam. Olha lá o crentinho. Ei, rapaz, estava lá na igreja, agora está aqui, ó. É fato isso aí. Então, precisamos tomar muito cuidado com isso. E dentro de casa também. Aquilo que eu tenho assistido, os meus filhos estão observando. Eu preciso ter um compungimento, que é o sentimento, né, do nosso coração. Oração e jejum. É a comunhão que partilha o pão. É o que nós vamos ter hoje aqui. A ceia do Senhor. Esse compartilhar do pão. E a ceia, irmãos, ela não pode ser feita sozinha. Nós fazemos a ceia em comunhão com todos. A comunhão é isso. É esse momento com os irmãos e com o Senhor. E precisa ter um arrependimento sincero. Precisa ter uma intensa busca espiritual. Porque senão as outras áreas da minha vida não serão preenchidas. Porque a minha parte espiritual está deixando a desejar. E conforme nós falamos aqui em Romanos, deve ter a transformação de comportamento. Ou seja, ter amor verdadeiro. Ter unidade entre os irmãos. Precisa acontecer. E os frutos do Espírito. É natural, muitas vezes, nós ouvirmos assim. Eu sou nervoso mesmo. Eu não quero saber, falou, vai levar. Você não mexe comigo não, cara. Mexeu, levou. Isso, onde está o fruto do Espírito? Desse ponto aí. Não, cadê? Cadê o fruto do Espírito? A paz, a alegria, o amor, a benignidade, a bondade, o domínio próprio. É muito legal hoje, né, o autocontrole, sempre, autocontrole. E o domínio próprio? Onde está? E terceiro e último, frutos desejados. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que há muitas coisas sendo feitas justamente para ser transformadas na nossa vida. E agora eu preciso ser diferente, em todos os âmbitos. Quantas pessoas a igreja tem mudado? Quantas pessoas não estão nesse momento nas drogas,
nas bebidas, porque a igreja que eu quero dizer, a comunidade, a pessoa vem aqui, ela é transformada pelo poder do evangelho. Cristo faz uma mudança na pessoa. E agora essa pessoa, ela tem uma outra vida. Ela começa agora a economizar, ela começa a guardar, porque não gasta com bobeiras. Então até isso ela vai sendo próspera por conta disso. E outras coisas são os frutos também, que dão. Olha só o que diz Efésios capítulo 5, versículo 9. Efésios capítulo 5, versículo 9 fala assim: pois o fruto da luz, quem é luz? Amém? Pois o fruto da luz produz apenas o que é bom, justo e verdadeiro. O que eu estou produzindo? Eu estou produzindo aquilo que é bom, eu estou produzindo aquilo que é justo, eu estou produzindo aquilo que é verdadeiro ou não? Será que eu ando com mentirinhas? Será que eu ando com injustiças na minha vida? Será que eu ando fazendo coisa que não é bom? Mas que o Senhor Jesus nos ajude a crescermos nisso. Porque isso é um caminho para o avivamento. Se eu ficar com injustiça na minha vida, eu não vou experimentar a boa e perfeita vontade de Deus. Se eu ficar fazendo aquilo que é injusto, aquilo que é falso, eu não vou experimentar a boa, perfeita e agradável justiça de Deus na minha vida. E a vontade de Deus não será permanecida sobre mim. Os cristãos produzem frutos da luz, aquilo que todos estão vendo, não em oculto agora, não aquilo que está escondido, mas sim aquilo que todos podem ver. Quando apaga-se as luzes, ninguém vê nada, mas quando a luz chega, é manifesta as obras das trevas. Isso nós podemos observar. A luz, ela purifica, a luz, ela ilumina, ela aquece também. A luz, a não ser de LED, né? De LED não aquece tanto. A luz, ela aponta a direção, ela avisa sobre os perigos e produz vida. A luz faz isso. Por exemplo, a luz do sol. A luz do sol, ela produz vida. A luz do sol, ela produz muitas coisas. Ela aquece, essa sim. E o fruto da luz consiste em bondade, justiça e verdade. Esse é o fruto da luz. Se eu sou luz, se você é luz, nós devemos produzir bondade. E não ficar, às vezes, o tempo todo sendo mal, falhando com as pessoas o tempo todo. Isso não produz a justiça de Deus, isso é justiça própria. E para a gente terminar essa parte aqui, há um anseio, há um clamor, há um desejo fervoroso nos últimos tempos pelo avivamento. Nós vemos igrejas na China, igrejas na Coreia, nos Estados Unidos, algumas na Europa, outras em diversas partes do mundo, e a igreja brasileira também anseia por um desejo, por um avivamento verdadeiro. Nosso coração anseia, ao vermos pessoas fiéis, ao vermos pessoas buscando a face de Deus. Irmãos, isso aqui é algo diário na nossa vida. Eu não preciso ver algo extraordinário, porque nós temos um Deus que faz isso. Nós vemos pequenos milagres todos os dias na nossa vida. E a nossa saúde, pessoas sendo curadas. Um exemplo foi Helena, que está aqui, estava aqui, orando, a igreja orando, e Deus vai abençoando. Mas é imperativo que vivamos o verdadeiro avivamento. É marcado pelo retorno às Escrituras e a sã doutrina. É uma doutrina sadia, é uma doutrina que não se mexe, é uma doutrina deixada por Jesus Cristo, pelos apóstolos, pelos profetas. Essa doutrina, a Bíblia Sagrada. E eu encorajo você a pegar a sua Bíblia e ler todos os dias. Olha, eu vou esperar para fazer uma resolução para 2024. Já está ali. Começar a ler a palavra de Deus. Mas espera aí, eu comecei e coloquei na resolução de 2023, lá em janeiro, e eu não cumpri. Precisa chegar a 2024? Eu posso começar hoje. Eu posso começar amanhã a ler as Escrituras Sagradas. A começar por Gênesis. Se você prefere começar pelo Novo Testamento, comece pelos Evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas, João. Você vai entender e você vai ver que Jesus tem feito muito por nós.
Irmãos, Jesus foi rejeitado aqui nessa terra. Jesus, ele foi desprezado. Entenda isso. Quando ele estava aqui falando, os fariseus queriam matá-lo. Quando ele estava fazendo alguma coisa, os escribas, os fariseus, os saduceus, tramavam alguma coisa para matar Jesus. Ele foi odiado. Então não posso esperar que esse Jesus que está aqui hoje vai ser amado por muitos. Não, muitos odiarão. E odiarão também a nós. E se você é perseguido por causa de Cristo, se alegre. Porque seu é o reino dos céus. Quando nós somos perseguidos por causa de Cristo, isso é um bom sinal. É um sinal que nós estamos indo contra aquilo que o mundo tem pregado. Mundo sistema, tá? Sistema maligno. E nós vamos voltar e produzir bons frutos para a glória de Deus. Amém, irmãos? Amém. Vamos colocar em pé em nome de Jesus?